Boa noite! Olha, nossa segunda, mais uma segunda, hein? E nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que delícia! Gente, cada segunda é uma farra, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, meu amor, meu maridão, meu assessor aqui. Seja bem-vindo. Que maravilha, gente. Vão entrando. Sintam-se todos bem-vindos, né? Eu tô falando sem o fone. Vocês estão me ouvindo? Agora eu coloquei o fone. Vocês estão me ouvindo? Esqueci do fone. Sejam todos bem-vindos, gente. Me falem aí se vocês estão ouvindo. Pedro, Edu, seja bem-vindo. Superando Diagnósticos, que maravilha! Quero te conhecer, Superando Diagnóstico. E nosso projeto aqui, ó, Projeto Descoberta do Diagnóstico, que maravilha! Nossa convidada já chegou, ó, ela tá me ouvindo. Que maravilha! Carlota, seja bem-vinda. Universo da Valentina. Vão entrando, gente, que nossa convidada já está aqui, né? Eu já vou chamar ela. Ana Cristina chegando. Vamos todos chegando. Tá todo mundo ouvindo, né? Joia. Deixa eu só convidar aqui para a gente poder já começar a conversar, né? A gente não... Tudo bem? Olá, minha querida. Boa Olá, noite. boa noite, Luciana. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Que bom. Gente, eu fico tão ansiosa por esse momento da gente conversar. Você vê que a gente já conversa, né, nos bastidores um pouquinho pra gente se conhecer, mas assim, eu fico doida pra gente poder conversar, porque é olho no olho aqui, né? Sim, eu E aí estava bem ansiosa. vai surgindo as ideias, né? O pessoal interage, de repente tem alguma dúvida. Então, Sim. todos sejam muito bem-vindos. E muito obrigada, Vanessa, por aceitar o convite, né? De fazer parte desse projeto. Esse projeto que, assim, tem me transformado completamente. Porque, assim, é tão delicioso a gente conhecer tantas pessoas diferentes, né? Que algumas situações pensam diferente da gente. E, às vezes, pensam tão iguais, né? A gente viu que a gente tem muita coisa, assim, em comum, né? Isso que é Sim. legal, assim. E esse projeto, ele surgiu agora, né, nesse momento de pandemia, Vanessa, mas assim, Luana, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho Luana, de 13 anos, que tem síndrome de Down, e tenho Luan, de 6 anos. E desde quando Luana nasceu, eu falava assim, eu descobri na gravidez. E aí eu falava assim, não, eu quero fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down. Na época eu só pensava nas pessoas com síndrome de Down. E aí eu falava isso, mas nunca fiz nada. 13 anos se passaram e eu nunca fiz nada. Na verdade, quando Luana fez 10 anos, eu comecei a sentir um chamado muito grande, assim, de querer realmente fazer. Foi aí que realmente eu comecei a querer fazer alguma coisa. E aí eu escrevi um livro. Nosso bebê nasceu com síndrome de Down. E agora, né? E esse livro eu consegui ajudar muitas pessoas, porque as pessoas lêem sua história, se identificam, e a gente contribui muito contando as histórias, né? A gente ouvindo, a gente contando a nossa própria história. E aí Sim. o que é que aconteceu? Esse livro veio assim, e as pessoas me procuravam, conversavam, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer algo, mas não sabia o quê. E aí a pandemia veio, eu falei, ah não, eu tenho que me aparecer também. Todo mundo fazendo live, eu tenho que me aparecer de alguma forma, né? E aí vamos para o Instagram. E sou Sim. grata ao Instagram, né, de ter conhecido tantas pessoas e tenho conhecido tanta gente a cada semana, todos os dias, na verdade, quando eu paro assim para realmente pulsar o Instagram, a gente vai conhecendo muitas carinhas lindas, né? Então, assim, sou eternamente grata ao Instagram e por te conhecer, né? Que bom que tem o Instagram aí pra gente poder se conhecer, né? E aí eu quero saber quem é essa Vanessa, que eu já futuquei lá, já vi um pouquinho da sua história. Mas tá todo mundo aqui, ó, a Débora, a Michele,
a Clarice, que acabou de entrar, né, Clarice? Clarice já faz parte do nosso projeto. E tá todo mundo querendo conhecer quem é a Vanessa. Quem é essa mulher aí? Essa pernambucana, né? Duas Sim, nordestinas aqui hoje, olha que maravilha. sim. Muito orgulho de estar Não fazendo é? Com parte. certeza, com certeza. Como eu te falei, esse sotaque da gente, né, é incrível para mim e é muito bom ouvir do Nordeste, né? Ver o Nordeste se destacando é muito legal para mim. Tenho muito orgulho. Com certeza E, também. e agradeço muito mesmo pelo convite, né? Super entendo a tua trajetória, porque o Instagram de Dalton ele surgiu também nesse intuito, né, de Sim, falar para as pessoas, de ampliar o conhecimento sobre a síndrome de Down, uma coisa que eu não tinha a proximidade, não tinha praticamente nenhum sim. contato. E aí eu Uhum, pensei que era uma oportunidade de falar da minha experiência, da nossa experiência e sim, alcançar mais pessoas com e sem a síndrome também, sabe? Então eu me com identifico certeza. muito com a tua trajetória também. E aí, Que maravilha. quando tu apresenta o teu projeto, né, Descobrindo o Diagnóstico, eu fiquei pensando muito sobre esse nome Uhum, e para mim fez muito sentido, sabe, Lu? Porque para mim a descoberta do diagnóstico não é só naquele momento que a gente sim. confirma a síndrome, mas a cada dia, a cada descoberta, a cada etapa, a gente descobre Uhum, o diagnóstico no sentido de descobre o que é que isso verdade. significa para aquela São criança. surpresas, né? Cada vez a gente Isso. vai. E a Cláudia, ela entrou aqui agora. Boa noite, Claudinha. Ela é uma psicopedagoga, né? Ela tem uma filha com síndrome de Down e ela faz um trabalho lindo, assim, voltado para a alfabetização. E Ai, ela que ótimo. fala assim, e ela fala depois, eu vou te passar o Instagram dela para você seguir, é muito legal, Passa porque ela assim. fala assim, ó, a alfabetização não começa quando a criança está lá na escola, quando a gente acha que ela vai começar a conhecer as letrinhas, as palavrinhas, o alfabeto, né? Não. A criança começa a se alfabetizar desde quando está no nosso ventre, né? Então a gente precisa ter esse olhar. Você já está alfabetizando o Dalton, né? Às vezes Sim, você nem sabe, mas você já está alfabetizando. E é legal esse olhar dela, é muito legal o trabalho dela. E eu convido a todo mundo que está aqui assistindo a conhecer aí a Cláudia Carla Rego. É muito interessante o trabalho dela. que ótimo. Vou seguir sim, com Olha ela certeza. aí, Dando com boa certeza. E noite. como é que foi esse momento? E como é que foi esse momento assim da Vanessa? Vanessa já Vamos, sonhava em ter um filho? Como é que veio essa programação toda assim, né? Quem é essa Vanessa? vamos lá. Eu sou nordestina, né? Sou pernambucana, com muito orgulho. Nosso país, Pernambuco. E Sim. a gente teve um relacionamento muito longo, eu e meu marido, né? Eu e Dalbert. E a gente sempre sonhou em ter um filho. A gente se programou muito, planejou muito. É uma coisa que estava dentro de toda a nossa programação de vida, Sim. liberar para engravidar. E era muito emocionante pensar nesse processo, né? Eu me emocionava muito, chorava mesmo de felicidade quando eu pensava nesse filho que ia chegar e nem estava grávida ainda. E a gente planejava com muito. Cada namorada era um flash, né? Isso, exatamente. Eu vivi isso, viu? Vivemos isso aqui Exato. também. Era o primeiro neto, era para ser, era a expectativa do primeiro neto, nosso primeiro Sim. filho. Então era toda uma tensão ali naquele Uhum. processo. E a gente construiu nossa vida toda em direção disso, sabe, Lu? E aí, de repente, a gente engravidou muito rápido. Desde quando liberou, a gente engravidou acho que uns 2 meses depois. E foi Sim. uma alegria imensa. A gente não cabia na gente de tanta alegria Aham. que a gente estava vivendo. A família inteira, foi final de ano, então a família inteira passou o Natal radiante. O ano novo, Eita, aquela. paparicada, né? Paparicada Totalmente, total. totalmente. Foi no final de 2019, né, para o começo de 2020, que a gente começou a gravidez, né, foi o começo da gravidez. Sim. E o começo de ano foi incrível, né? A gente imaginando tudo de melhor, fazendo mil planos, planejando quartinho, enxoval, aquela coisa bem idealizada Uhum. mesmo, né? E aí no dia 9 de janeiro, a gente foi fazer a translucência no CAL, e aí foi quando tudo aconteceu, né? Uhum. A gente teve que realmente reorganizar toda a rota que a gente tinha, porque lá o médico viu que a translucência tinha dado alterada.
tinha dado Sim. 3,3. E aí a gente já tinha ido super programado, sabe? Já tinha Sim. estudado tudo do exame. E tanto eu quanto o Dalbert somos da área de saúde, né? Eu sou psicóloga, Dalbert é fisioterapeuta. E a gente tinha tido contato com a síndrome de Down nas nossas atuações. Então, Sim. dentro da... Eu sou de obstetrícia, né? Na época eu era de UTI Neo. E eu já tinha visto os casos mais graves, né? Cardiopatias Sim. graves, fenda palatina, nenéns realmente que precisavam de um suporte muito grande, de cirurgia e tudo mais. Sim. E meu marido tinha visto já alguns adultos, né? Também com pouca estimulação, Aham. adolescentes e adultos bem limitados nesse sentido, né? Que não tinham tido oportunidade de se desenvolver. Então a gente tinha essa visão. Quando o médico disse, né, a translucência 3,3, aí eu perguntei para ele, doutor, tá normal? E aí ele Aham. disse O assim, que isso quer dizer, né? né? Aí ele fez assim, sinto muito, querida, mas não está. E aí esse sinto muito, até Simples assim, hoje, né? simples assim, esse sinto muito me martela até hoje, né? E nesse momento o mundo desabou, porque a gente tinha uma referência totalmente diferente, né, da realidade que a gente vive hoje, mas a gente Sim. entrou no mundo da fantasia, né, da fantasia Sim. negativa de como é que seria esse neném que estava para chegar. Aham. E aí, Verdade. E quando a gente ouve assim, né, um sinto muito, infelizmente, né, são determinadas palavras que é uma verdadeira assim, ancoragem na nossa mente, né? Fica ali presa, e para a sim, gente desvencilhar disso é bem, isso. bem complicado. Porque fala exatamente desse sentimento, né, de que as alterações genéticas, as condições genéticas diferentes, elas são um desvio de rota. É o sentimento de que, coitada dessa família, está recebendo Sim. esse Você não diagnóstico. merecia isso, né? Isso. E eu recebi, assim, ao longo do tempo, sempre que eu falava da possibilidade da síndrome, me perguntavam logo a minha idade. E eu era sou muito jovem, né? Comparando com o Sim. estereótipo de que são mulheres mais velhas. Eu tenho Sim. 30 anos, tinha 30 anos na época. Eu também fui com 30. Luana nasceu, eu tinha 31. Isso, totalmente fora É, da imagem que se tem, né? somos fora do padrão, meu amor. A gente tem Isso, que. Hoje a gente já entende isso, né? É mais leve. isso. Ser fora do padrão é bem interessante no final das contas. E aí todo mundo perguntava a idade, né? E eu, quando dizia 30, as pessoas diziam, Deus sabe o que faz. Sempre Sim. num sentido muito, muito de pena. E Aham. no começo era muito esse sentimento mesmo que a gente Sim. tinha, né? De por que com a gente, É, né? sim. A gente, Questionamentos, né? muitos. A gente planejou tanto, a gente fez tudo certo, o ácido Sim. fólico, Aham. enfim, todos os cuidados, a melhor assistência, e de repente com a gente, por quê? Né? Esse sentimento ele Uhum. ficava repassando durante um tempo, assim, no começo, de tentar entender por que com a gente. É. Esses questionamentos é bem legal quando a gente fala, e a gente hoje dá risada, né? Sim, E eu lembro muito bem, assim, que quando eu descobri, na época que eu descobri que estava grávida, foi o casamento de um primo meu. E nesse casamento eu tomei uma garrafa de vinho. E eu já estava grávida, mas não sabia. Então, quando veio a descoberta, né, do diagnóstico, eu falei, meu Deus, será que foi aquele vinho que eu tomei? sim, Então, assim, a gente começa a questionar tudo, vem a sim. culpa, né? Vem todo esse É, turbilhão de sentimentos. é interessante tu falar isso, porque como eu trabalhava, né, em maternidade, quando eu vi os nenéns com Sim, síndrome de Down, eu achava eles muito lindos. E aí sim, eu sempre achei eles muito bonitos. E quando veio, né, a suposição, a possibilidade de Dalton ter a síndrome de Down, eu pensei, nossa, foi por culpa minha, porque eu achava eles muito aham. bonitos. Então, realmente, É isso, cada coisa que a gente vai imaginando, né? sim, você sai do plano do real e começa Sim, realmente é. a embarcar na fantasia, né? Uhum. E assim, aquela coisa também, Vanessa, que acontece, não é só você. A gente acha muitas vezes assim, que essa imaginação não é só a gente, como mãe, como pai, Uhum, né? A sim, família também, como um todo, começa a pensar e ouvir tantas coisas, assim, sabe? Coisas que na época
machucou. Hoje eu entendo perfeitamente, assim, sabe? Eu até Uhum. eu entendo, assim. Não é fácil a gente ver que no mundo de hoje ainda continua essas mesmas coisas, como assim, você tá, isso é um castigo, né? Como se, assim, Uhum. a questão do diagnóstico fosse um castigo para nossa vida. Então, assim, Sim. são várias palavras, vários termos que a gente ouve, né? Até pessoas querendo realmente fazer o aborto por conta do diagnóstico, são várias Uhum. coisas. E que a gente entende. Hoje eu entendo perfeitamente, Uhum. assim. Na época mexeu muito comigo, assim, mas hoje eu já ressignifiquei isso. Mas, Sim. assim, é legal a gente falar porque muitas vezes tem muitas mães aqui, muitas pessoas que estão assistindo e estão vivenciando isso, né? E pessoas que vão Sim. assistir também em outro momento. E que Uhum. isso é normal. Ouvir essas coisas, por mais dolorosas que sejam, é normais, né? Um normal dentro de uma aspasinhas, né? Uhum. Porque assim, tudo é diante do que você acredita, do que você sabe, do seu conhecimento, porque as pessoas não sabem o que é síndrome de Down. Você Sim. ainda tinha um conhecimento, né? Você ainda achava bonito e ainda se sentiu culpada pelo fato de achar um bonito, tá Sim. sendo, recebeu esse presente por conta do que você achou, né? Você vê Sim. que nossa mente realmente é louca total, né? Sim. Mas assim, é de fato isso, é real. Né? E é Sim. legal a gente falar sobre isso, né? Eu acho super importante, Lu, porque é, é importante a gente aceitar como a gente se sente, né? Sim, Aceitar é um começo para mudar. pois Então, é. não adianta a gente se cobrir, né, do politicamente correto se Sim, lá dentro você olha para o seu filho e não está se sentindo bem com isso. uhum, Você pois precisa é. realmente encarar esses sentimentos que muitas vezes são conflituosos para a gente Sim, poder é, comparar com a realidade e ver que eles também não fazem uhum. sentido. Mas guardar não leva muito a caminho nenhum, no final das E não contas. fingir o sentimento, né, Vanessa? Assim, às vezes Sim. tem mãe que quer mostrar que tá tudo bem, né, Uhum. para fora, mas dentro tá ali na fase ainda do questionamento. E se Sim. você realmente não assumir, não, eu tô sofrendo, eu tô vivendo realmente Uhum. angústia, a dor, um verdadeiro luto, porque muitas vezes as Sim. pessoas têm até preconceito em falar, né, a questão do luto, né? Não, eu não tive luto, não, meu filho tá vivo, muita gente fala isso. E Uhum. assim, é legal a gente falar sobre isso, porque não é o luto pelo filho, né? Eu queria que você falasse Sim. um pouquinho, até como psicóloga aqui, né? Falar um pouquinho sobre essa questão, né? Como mãe psicóloga, né? Sobre essa Sim. questão do luto, na verdade. Sim. Eu elaborei muito essa questão, sabe, Lu? Porque nesse primeiro momento, né, do dia da hipótese diagnóstica, que a gente só foi confirmado depois que Dalton Sim. nasceu. Mas a gente passou a gravidez toda com essa dúvida, se era síndrome de Down ou se não era. E aí, logo nesses primeiros dias, ao Vocês mesmo não tempo, fizeram a minacintese, né? Vocês a não, gente, não quiseram fazer. a gente tentou fazer, mas ele Sim. sempre estava numa posição diferente. Uma posição que Uhum. não conseguia fazer a coleta. E aí a gente interpretou isso Que como um sinal legal. De que não era. de Você que sabia que Luana, ela meteu a mão na agulha 2 vezes? A nossa, mãozinha foi para agulha. Porque fica a médica da ultrassom, né? E o médico lá com a agulha na barriga. Então, assim, ela sim, meteu a mãozinha 2 vezes. Aí ele falou assim: olha, eu só vou tentar mais uma vez. Se ela não deixar, a gente não vai fazer mais. E aí, na terceira vez, foi que ela ficou quietinha e aí a gente conseguiu colher o conseguiu. material. Entendi. Pois Pronto, é, a mas gente eu tava com tentou esse mesmo pensamento. Se jogar a mão de novo, não vou fazer mais. isso. E a gente tava nessa, né? Ele ficava mudando de posição. A gente tentou 2 semanas seguidas Sim, e não dava certo. E a gente pensou que naquele momento a gente precisava crescer com Dalton, né, na barriga, do jeito que sim, ele era. Independente de como ele era, né, a gente tinha que amá-lo, independente de aham, diagnóstico ou de não diagnóstico. Então, sim, ali foi quando deu uma virada de chave, né? E a gente começou a viver a gravidez. A gente tinha a possibilidade de diagnóstico, a gente se preparava em alguma sim, medida para isso, né? A gente procurou alguns exames específicos em relação à cardiopatia e tudo mais. A gente buscou sim, um hospital que tivesse uma UTI neo, como ele precisou ficar no final das contas, rapidinho, mas ficou. sim, Mas, assim, a gente começou a viver a gravidez independente do diagnóstico. E isso foi incrível pra gente, porque a gente aham, começou a se aproximar do nosso filho.
A gente começou a Uhum. se aproximar de Dalton, construir um vínculo Que com ele. legal. Uhum. E foi quando tu falou da história do luto, né? E foi quando o luto, né, aconteceu. Houve uma ruptura entre o Sim, neném que a gente tinha idealizado inicialmente e a gente passou a idealizar uma outra criança. A gente começou a sim, idealizar Dalton, né? A gente começou a sim, se relacionar com ele. E houve sim essa quebra, né? Houve sim essa perda dessa primeira imagem para poder se aproximar da imagem um pouco mais perto da real. Foi quando a gente sim. ressignificou muitas prioridades nossas, inclusive em termos de enxoval, em termos de relações, a gente começou a se reconfigurar diante disso. A gente começou a perceber que tinha outras coisas que eram muito mais importantes do que Entendi. a bolsa da maternidade, né? Ou o kit Aham, berço, no final das entendi. contas. Que legal. Ó, a Sim. Val Carvalho está aqui falando que eu também achava lindo e acompanhava alguns na net. E de repente veio a Nina. Aí a Nina nasceu com síndrome de Down. Quer dizer, Val, quero conhecer mais essa história, viu? Me chama aí no direct para a gente conversar. Então, tem esse sentimento, né? Será que foi por isso? Será que foi por aquilo, né? A Isso. gente vai sempre buscando, o ser humano sempre quer buscar culpado de alguma situação, né? Nem que Sim, esse culpado seja você mesmo, né? sim. Mas assim, a gente Isso. sempre quer buscar. Que legal. Exato. Gente, eu tô vendo E, aqui um bocado de mensagem. Beijo grande. Um bocado de gente aqui que tá sempre acompanhando aqui nosso projeto. sim. E aí, isso aqui é muito, muito legal, sabe, Lu? Eu tava refletindo também sobre essa questão de que esse primeiro impacto que muitas pessoas recebem, que a gente recebeu, não é sobre a Sim. síndrome em si, porque a gente, de fato, não estava aprofundado, a gente não sabia como era a rotina. A gente Uhum. tinha aquela imagem dos momentos mais delicados. Mas esse preconceito mesmo da sociedade, preconceito, né? Conceito Sim. antecipado do que é a síndrome, Uhum. do que é a deficiência. E isso é que estava impactando na gente. Não era a realidade da síndrome, não era nosso filho que Uhum. estava gerando aquele desconforto. Era, de Uhum. fato, essa construção social que a gente tem do que é que significa ter a trissomia do 21. E a gente teve que quebrar algumas coisas dentro da gente, na família da gente também, né, Sim. para desconstruir Porque muitas ideias. é um desconhecido para todo mundo, né? A Sim, Lilian Mello aqui tá falando, ó. Dalton fez as coisas acontecerem do jeitinho dele. Pois é. sim, Um bebê, quando nasce dentro de uma casa, gente, dentro de uma família, é ele que manda. A gente precisa entender isso, né? sim. E Dalton fez mais ou menos isso. E assim, Fez. independente da síndrome de Down ou não, claro que a síndrome de Down é porque assim é um novo, né? Mas assim, um bebê dentro de uma casa, dentro de uma família, se a gente parar para observar, né? E ainda Sim, quando vem assim com um detalhezinho, então é mais ainda, não tem jeito, né? sim. A Paty Amaral tá aqui dizendo, tá passando um filme só de relembrar. É isso mesmo, Paty, isso que eu acho gostoso, né? Assim, cada conversa, você vê, desde quando a gente marcou essa live, que não foi da agora, né? A gente já estava marcado um tempo, Isso. né? Na verdade, a gente não sabia nem se ia conseguir acontecer ou não, porque a Vanessa ainda estava na fase de adaptação, né? Eu Mas voltei a assim, trabalhar. como é gostoso a gente reviver. E olha que Sim. você tem pouco tempo ainda, Dalton hoje está o quê? Com 9 meses, né? Vai fazer 9 meses, semana que vem. Vai fazer 9. Mas assim, Isso. quando a gente tem história de pessoas que o filho já está grande, já está com 6, 10 anos, já está mocinha, né? Já está um Sim, rapazinho, uma mocinha. Você reviver, eu digo assim, quando eu conto a minha história, a gente vive aquela época, né? sim, Só que com uma diferença, aquela dor que a gente sentiu quando a gente recebe a notícia não existe mais. sim. Sabe, eu conto hoje pra Luana, eu conto a ela, assim, sabe como foi que eu fiz, eu conto até a cena, assim, como foi que meu desespero de botar a mão na cabeça, aquela coisa Uhum. toda. E isso hoje passa a ser até engraçado pra gente, ela se acaba de dar risada, né? Então, assim, é legal que muda, a gente ressignifica essa, Sim, essa, essa situação da nossa vida, é isso que é legal. Né? A sim, Paty já tá aqui, ó, passa um filme, relembra mesmo, a gente relembrar e é gostoso, sim. né? Exatamente. E aí, quando a gente vem para a realidade, para a vivência da realidade, a gente olha para trás e faz, nossa, aquilo não fazia o mínimo sentido, né? Eu tava com Pois medo é, de quê, exatamente? Porque sim, a realidade se mostra diferente porque é singular. É daquela sim, pessoa ali que está vivendo, daquela família, daquele menininho, daquela menininha, aham, né? Da forma como ele pois é. se constituiu. Uhum. Mas é legal a gente falar, porque assim,
e da gente mostrar que a gente sofreu, assim, porque às vezes a pessoa fica assim, ah, pra lá, ó, a Vanessa tá lá, feliz da vida com o filho dela, e eu tô aqui sofrendo, mas em saber que Vanessa também passou por esse momento de Sim. dor, do susto, esse momento do luto, todo mundo vive isso, né? São pouquíssimas pessoas que passam assim com a maior naturalidade, né? Porque na Sim. verdade é o novo, independente de como seja esse novo, né, Vanessa? A gente se assusta Isso. com o novo, o ser humano se Sim. assusta com o novo. Mas depois Exato. você vai ressignificando, vai mudando, vai acolhendo realmente. E a Uhum. Adri Lima está aqui falando, ó, todo mundo precisa ver o sorrisinho de Dalton. Pois é, você olha um sorriso daquele, como não se apaixonar? Como é que você vai ficar olhando para a síndrome de Down? A síndrome de Down é Sim. o que menos importa. Né? O que a Sim. gente se preocupa é o quê? Se ele está bem, se ele está saudável, se aquele sorriso Isso. banguelo vai ter dente. Né? Então, assim, a Exato. preocupação da gente é outra. A síndrome de Down é o que menos importa, gente, né? Isso que é Exato. legal a gente falar, né? Porque tudo é normal e tudo é aceitável, Sim. né? Exato. E aí eu acho que é bem importante, Luciana, a gente poder falar que em alguns momentos pode não estar tudo bem, né? Eu até acho que fiz um vídeo Sim. sobre isso. E que tudo bem, não tá tudo bem, Aham. né? E a Pois gente é. precisa Ninguém tá todo trazer mundo bem o tempo todo, gente, né? isso. Até porque tem alguns momentos, na minha realidade agora, a gente está fazendo várias triagens, né? Sim. Procurando vários especialistas para ver se está tudo bem em certos aspectos. E essa parte é muito difícil, né? Dá Aham. um temor muito grande. Cada vez que vai para o médico, como é que está a saúde dele? Como é que ele está se desenvolvendo, né? A gente vai precisar de alguma intervenção mais específica, alguma intervenção mais complexa. E isso é muito difícil. A gente precisa acolher aquelas pessoas que não Sim. estão lidando tão bem com isso, né? E até nós Sim. mesmos, em algum momento, que trava, que, Aham. sabe, bate a insegurança, bate o medo, a tristeza, muitas vezes. E a gente precisa realmente acolher isso em nós e no outro. Se a Verdade. gente mostra que é tudo maravilhoso, é tudo bem, nenhuma relação é maravilhosa Pois é. 100%. Com síndrome ou sem Aham. síndrome. Sim, exatamente. Porque assim, não é por conta da síndrome, né, Vanessa? Todo mundo passa por esses momentos de medo. E ainda mais a Sim, gente está vivendo uma época da nossa vida, do mundo, né? Um momento que a gente está tão sensível. E aí isso aumenta ainda mais essa questão da preocupação, né? Imagine, sim. cada vez que você vai no médico, você leva. Só o fato de você sair de casa hoje, a gente já fica apreensiva, né? E Isso. ainda você está indo para o médico para ver se está tudo bem. E aí você tem duas opções de resposta: é o que está tudo bem ou o que não está tudo bem. Né? Então, assim, Pois a gente é. já fica naquele momento Isso. bem delicado, né? Exatamente. E aí gera uma tensão, né? Gera uma tensão grande. Sim, Você quer o melhor para o seu filho e você. E se não tiver tudo bem, quais são os desdobramentos disso? O que é que vai acontecer? O que é que a gente vai precisar fazer? Qual vai ser sim, o impacto disso no desenvolvimento dele? Então, tudo isso gera uma tensão, mexe demais com a gente. E tem dias que a gente não tá muito bem com sim. isso, não, né? A gente Uhum. desaba, a gente E, precisa chorar. e você falando isso aí, eu já vou adiantar aqui, para quem está aqui hoje assistindo, assim, ó. Eu gosto muito, assim, de conhecer, né? Na verdade, eu trabalho com isso, com essa questão do emocional, da transformação do ser humano. Eu tenho passado por esse processo, né? Desde 2018. Tenho estudado muito essa questão e, assim, desde quando começou essa pandemia, Deus me inspirou com esse projeto, Descoberta do Diagnóstico. E assim, mas eu não me sossego com isso. Eu tenho vontade demais, assim, sabe? Cada semana, Vanessa, que eu vou conhecendo histórias, que eu vou conhecendo mulheres, assim, e eu confesso para você que quando eu conheci suas postagens, eu falei, meu Deus, essa mulher pensa muito igual a mim, assim, sabe? A forma de olhar, e eu acho isso tão fundamental para nossa vida, independente de diagnóstico ou não. Para Sim, nossa vida, a gente saber olhar e ressignificar aquela situação, né? Porque todo mundo passa por situações difíceis, situações sim, desafiadoras, né? Na verdade. Então, assim, sim. é legal a gente ter essa mudança e eu quero mais. E eu tô dentro de mim trabalhando, tem um novo projeto vindo por aí, né? E assim, Novidades. você precisa estar perto, eu quero você dentro desse projeto, um projeto voltado para mulheres, justamente para isso, para a gente acolher esse momento. Não é tudo lindo, maravilhoso, né? A gente só faz postagem no Instagram, linda, maravilhosa, as coisas maravilhosas, mas assim, tem coisas lá dentro que a gente precisa trabalhar, né? Tem Sim, coisas lá dentro que não estão tão boas assim. E a gente sim, conversar, poder ter um momento assim de desabafo,
Então, assim, estou criando algo assim que realmente está mexendo muito comigo. Está no papel ainda, no projeto. Mas, assim, quero que você faça parte desse projeto também. Depois a gente vai conversar. Vamos sim, com Viu? certeza. E é Mas, muito assim, porque é legal. maravilhoso isso, né? Sim. E é muito legal isso, Luciana, que algumas pessoas já vieram falar comigo no Instagram, né? Aqui Sim, mesmo de Pernambuco, mas pessoas que vieram acompanhando e falando justamente desse processo, né? De que às vezes não sim, tá bem, processo de aceitação, que conhecem outras pessoas que também estão se sentindo mal, que tiveram esse impacto da notícia e ainda não sim. estão processando muito bem. E como é importante a gente validar esse movimento, né? Como é importante a gente Sim. realmente trazer para perto essas pessoas e não criar o fantástico mundo de Bob, de Aham, que, enfim, acaba excluindo algumas pessoas, sabe? E sim. aí, isso é que é muito interessante, a gente poder vivenciar a realidade, essa Uhum. vivência menos romantizada, menos idealizada e mais perto do real, porque é isso que os nossos nenéns trazem pra gente, né? A realidade. Eles Sim, ancoram a gente na verdade. realidade e pelo menos Dalton me ajuda muito a parar de perder tempo com certas coisas, Aham, né? verdade, verdade. A Val tá aqui falando, ó, a pandemia sim me entristece por não poder sair e mostrar o mundo para minha filha. E poder se Sim, aparecer, né, Val? A gente quer se aparecer, eu mesmo Luana pequena, eu botava aqueles laços, aqueles vestidos, queria ir pra rua para aparecer. Imagine agora, sim, não tá podendo fazer nada disso, né? sim. Então a gente tem que se aparecer aqui, né, no Instagram, de alguma Exato. forma. E a gente atinge o Brasil todo, o mundo todo, né? O Isso, bom é isso. exato. É a vantagem, né? A vantagem do Exatamente. Instagram é isso. Exato. E alcançar o máximo de pessoas possíveis para que não aconteça o que aconteceu comigo, sabe? De eu olhar para um lado, olhar para o outro e não ter referência nenhuma. De não saber nada, não ter noção de como seria o desenvolvimento. E olha que eu era da área, né? Mas não Sim. entender exatamente Porque é como era. diferente, né? É Sim, diferente você ver uma pessoa lá fora, mas sim. você vê uma que é dentro de sua casa, que é você. É você que vai Isso. cuidar. Ela vai precisar exatamente de você. Vai depender de você. E Isso. aqui, ó, a Adri está aqui falando, ó, olha que o maior presente que Dalton ganhou foi a mãe que Deus enviou para ele, e o pai também. Pois é, Deus é perfeito, Uhum. né? Tem aquela frase que fala assim, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Assim, Uhum. a Já frase, ouvi essa frase falar. mexeu Sim. muito comigo na época, né, que eu descobri exatamente. Independente de síndrome ou não, Deus sempre nos capacita, né? Então, Sim. assim, tudo é com um propósito na nossa vida. Dalton não veio na vida de Vanessa à toa. Luana Sim. não veio na vida de Luciana à toa. Tem um Sim. propósito, né? E a gente precisa olhar para isso, Sim. né? E é sempre uma dica que eu dou assim para todo mundo. Tudo que acontece na nossa vida é com um propósito. A gente que precisa olhar para isso de frente, né? Sim. E aí, como a gente estava até conversando, né? A questão do que tem na bio do perfil de Dalton, que ele é o nosso professor. Porque a chegada Sim, dele fez a gente se movimentar, a gente se reorganizar. E no dia a dia ele vai mostrando pra gente outras perspectivas de realidade. Não só pra gente sim. dentro de casa, a Verdade. mãe, o pai, mas várias pessoas ao redor de nós, né? Vários amigos nossos, pessoas próximas, vão também ressignificando sua visão de mundo a Sim. partir da trajetória dele. A personalidade dele é muito forte, né? Ele Uhum, já mostrou que veio desde o início, então ele é muito determinado e autônomo, a gente não precisa uhum. cavar autonomia nele, mas a própria vivência, né? A questão das atividades, a gente estava falando, né? A questão das atividades diárias dele e o quanto isso mudou a nossa perspectiva. A gente começou a valorizar pequeníssimas coisas. E isso não é porque ele não Pois pode é. fazer grandes coisas, não, Sim. né? Jamais, pelo contrário, ele faz Uhum, coisas lindas. Mas as pequenas coisas que compõem as grandes coisas, a gente passou a sorrir, a comemorar, uhum. passar o brinquedo de uma mão para outra, né? Isso aqui em casa Você parecia que ele vê. tinha dado os primeiros passos. Pois é. E assim, ó, a Débora Catarina tá aqui falando, ó, viver uma maternidade atípica não é fácil. Né? Na verdade, a maternidade geral não é fácil, né? Ser mãe Sim, não é uma coisa fácil, mas assim, que vale não, muito a pena. E a sim. Débora, Vanessa, ela vai fazer parte aqui, né, Débora, do nosso projeto. Acho que é em Ah, junho a nossa live. que E ela ótimo. tem duas filhas, cada filha tem uma deficiência, né? Então, assim, Sim.
ela tem duas, a gente tem uma só, uma situação, né? Ela Sim, tem duas, então assim, tem vários olhares que a gente pode sim. fazer para isso, né, Débora? Então assim, não é fácil, não é mesmo, né? Ter Uhum, duas filhas não é fácil, ter três, ela tem três, na verdade, né? Então uhum, assim, mas duas têm deficiência, então assim, não é fácil, mas a gente precisa o quê? Aprender a lidar com uhum. isso. E eu Sim, tenho certeza que cada desenvolvimento, né, de cada filha, de cada situação, é diferente. Né? Eu tenho sim. certeza assim que Vanessa fez uma postagem, depois vocês olham lá no Instagram da Vanessa, Vanessa observando o pescoço de Dalton, né? Sim, Observando a mãozinha de Dalton, olhar para onde Dalton estava olhando, né? E aí eu fiz essa isso. reflexão. Será que se Dalton não tivesse síndrome de Down, será que Vanessa estaria olhando com esse olhar, né? Com essa observação? E eu Provavelmente fiz essa não. reflexão para mim, provavelmente não. Sim, Né? Então, assim, a gente não olha, a gente não observa esse detalhe. Então, assim, a gente está tendo essa oportunidade de observar detalhes em nossos filhos e na gente também. Se a gente parar isso. para ver quanta coisa a gente mudou. Quem era a Vanessa antes do Dalton nascer? Quem é a Vanessa hoje? Né? Então, é outra pessoa, né? É totalmente outra pessoa. Eu, hoje a gente não espera para ser feliz, sabe? A gente é feliz todo dia, o tempo todo, com todas as Sim. coisas. E isso mudou a forma como a gente lida com outros assuntos, né? Um dia desse eu perdi a caderneta de vacinação dele. E aí eu fiquei Uhum. desesperada. E depois eu parei, eu fiz, espera aí, eu recupero isso, né? Uhum. Eu consigo isso de novo e Sim. vamos seguir, né? Então essa perspectiva de é, não é o fim do mundo. As coisas não são o fim do Uhum. mundo. Eu consigo lidar com isso e a gente caminha para resoluções. E isso veio depois dele. Né? Essa perspectiva Uhum. de, tá, isso é o que a gente tem, não é conformismo de forma nenhuma, é só realmente olhar a realidade e dizer, é isso que eu tenho, o que é que eu vou fazer com isso, como é que eu vou Sim. fazer isso. Né? Isso que ele trouxe para a gente e foi um grande ganho, uma grande evolução na nossa família. Perfeito. E todo mundo cresce, né? Com o Sim. professorzinho, a gente acha que é sempre os adultos que ensinam pra gente, Não. né? A gente aprende isso, né? Que é nossos pais que nos ensinam, que é nossos avós que nos ensinam, que são Sim, os mais velhos que nos ensinam. E aí, quando a gente é mãe, a gente vê que não é bem assim, sim. né? Que quem na verdade nos ensina é nossos filhos. E eu tenho aprendido Isso. muito isso, assim, né? Eu tenho um de 6 anos aqui que me dá cada aula, que me Sim, coloca no bolso, assim, sabe? Então, assim, tem me ensinado muito. Porque, sim. assim, não é só a maternidade atípica, é a maternidade em si, né? Faz a gente realmente crescer muito. Exato. Eu costumo dizer que a Você gente. vai ter outros, você vai ter outros e você vai ver que não é a maternidade atípica que nos Uhum. ensina, é a maternidade. A gente ainda está definindo se vai ter outro ou não. É uma coisa que ainda não está bem fechada. Mas nesse momento a gente sabe que talvez a gente tenha começado no nível hard, porque pede uma adaptação um pouco maior, né? Pede Sim, um investimento, né, de energia para certas atividades que com outra criança talvez a gente não precisasse, mas sim, vale a pena bastante esse investimento de afeto e principalmente essa sim. aproximação. A gente é muito próximo dele. Eu tenho, a gente tem uma rotina muito surreal, tanto eu quanto meu marido. Então a gente tá sempre correndo para cima e para baixo, né? Trabalho, vem para cá, vem para lá. Mas isso não está impedindo a gente de estar próximo dele, de acompanhar o desenvolvimento Sim, dele, porque o olhar tá afiado, sabe, Lu? A gente tá entendi. sempre Verdade. olhando cada detalhezinho para gente não perder nada e também para entender como é que ele tá para melhorar mais. E como é que tá essa questão de terapia dele? Fisioterapia. Ó, tem um pai que é fisioterapeuta, né? É, Mas como é que tá exato. essa questão de tá levando para terapia, não tá? Como é que tá esse processo dele? Tanto de físio como de fono, né? Tá fazendo, Sim, como é que tá? ele está fazendo algumas em casa, né? E outras ele faz na clínica, né? No Sim, Buri, que tem aqui em Recife. Então ele faz algumas em casa, faz outras na clínica. Aí quando ele vai para a clínica, eu levo ele. Quando ele faz em casa, o pai acompanha, ou a avó, né? As avós que ficam com ele, porque a gente não tem muita rede, não tem sim, muita possibilidade. E ele está fazendo físio, está fazendo fono, está fazendo TO,
Eu queria tentar colocar ele em alguma natação, alguma coisa, mas nesse momento não. Uhum. Né? Nesse momento de pandemia, a gente está evitando realmente sair de casa. Mas está bem interessante. Ele evolui muito rápido, ele pega muito fácil as estimulações. Ele é muito determinado, quando ele não consegue fazer uma coisa, ele se irrita e se estressa porque ele quer fazer, ele quer finalizar o movimento. É bem, bem interessante ver isso. Tem um vídeo que você postou que ele rolando, né? Que emoção, gente. Qual a mãe que se emociona do jeito que a gente se emociona com o rolar do nosso filho, né? Isso. E ele rola todo durinho assim, e o bracinho ele não consegue tirar ainda de baixo, ele já tá conseguindo tirar o bracinho de baixo quando ele rola. Já tira. Porque aí no vídeo ficou com o bracinho como se assim, e agora? O que é que eu vou fazer com esse braço aqui, né? Exato, foi as primeiras legal rolas isso. dele. Foi os primeiros momentos que ele rolou. E aí hoje em dia ele consegue, ele rola para todo que é lado, né? Ele vai para baixo da mesa, ele vai para baixo do rack. E quando eu vejo o menino tá quase na cozinha, ele sai rolando. A gente tá estimulando, né, o engatinhar e o ficar em pé nesse processo. Sim. Tá um pouco mais difícil por conta da hipotonia mesmo, mas a gente tá nesse processo. De fono ele vai super bem, ele come tudo, ele não, a gente conseguiu bastante reduzir a protusão da língua. Então ele tá indo muito bem de fono, sim. Já fala papá, já ensaia um mamã. Eu vi. Aquele vídeo, acho que foi a última postagem que você fez, que ele tá brigando ali, chamando papai, é o que aquilo ali? Que eu fiquei, será que é papai? Você tá brigando, você tá cantando, o que é aquilo ali? Eu acho que foi um pouco de tudo, que ele tava realmente com o pai dele. Ele tava papá ali, mas ele tava meio Tava bravo. uma coisa gostosa. Tava meio gostoso aquele vídeo. Aquele vídeo ali dá vontade daquele. E a barriguinha, assim, as dobrinhas fica aparecendo assim. Ai, que delícia, gente. Dá uma saudade dessa fase. Sim, aquela saudade, assim, de ver do outro, sabe? Sei. Não quero o terceiro, mas assim, saudade de ver o outro, assim. Mas é muito gostoso, né? Esse realmente... momento da descoberta, né? Sim. Do crescimento. É gostoso demais. É muito bom ver ele descobrindo o mundo, né? Muito bonito. Sim. E por falar em descobrir, ele tá descobrindo até os dedinhos também, né? Me conte isso aí. Tá, ele começou a chupar o dedo, chupar mesmo, assim, sistematicamente. Na hora bateu o desespero, né? Meu Deus do céu, vou fazer o que com esse menino? Chupando o dedo. Mas aí eu fui estudar, conversei com várias pessoas, inclusive com a fono dele. Sim. Então, fui beber de várias fontes, sabe? Fui atrás do odontopediatra, fui atrás de pediatra, fui atrás da fono. E aí, de maneira geral, o que a fono indicou pra gente, né, é que a gente tentasse sempre ocupar a mão dele, né, e dar função. Tem até umas luvinhas que tem uma pontinha que é tipo um mordedor. Você veste a luvinha e a ponta é um mordedor. Ela pediu pra gente usar para que ele botasse a luvinha e aproveitasse para estimular. Porque, por conta da hipotonia, o dedo na boca poderia deixar a boca mais aberta, né? E não era indicado. Paralelamente a isso, eu fui estudar sobre crianças típicas que chupavam o dedo e a orientação era amamentação em livre demanda para ajudar nesse processo, né? Que era a demanda por sucção. E aí ele poderia resolver isso na mamada. E aí, como ele amamenta, aí eu intensifiquei ainda mais a livre demanda e ele deu uma diminuída considerável. Ele ainda bota o dedo quando ele está mais estressado, mais abusado, mas ele já diminui bastante com essas duas estratégias. Pois é, que bom, né? Porque a gente fica naquela situação. Quando eu vi, né, no seu Instagram, eu falei, meu Deus do céu, o que fazer, o que proceder diante de uma situação dessa, né? Porque assim, eu não sei, eu nunca vivi isso. Sim. Na minha fase de criança, eu via muito, assim, meus avós falando, bota titica de galinha, né? Bota pimenta, bota no seu... Era assim que o povo antigo fazia, né? Falava. Era uma maldade. Então, eu falei, meu Deus, e uma criança? O que é que a gente faz com uma criança, né? Sim. Tem criança até que na barriga tá chupando o dedo, né? Isso. A gente não flagrou ele na barriga, nas ultrações, mas logo no início ele tem uma necessidade muito grande de sucção. E ele não chupa chupeta, e também não pega mamadeira, não dei mamadeira para ele. Sim. E ele recorreu ao dedo. E aí com muito acolhimento, acho que essa é a grande sacada. Com muito acolhimento, entendendo os momentos que ele recorria ao dedo, né? E por que ele estava recorrendo ao dedo, a gente foi suprindo essa necessidade de outras formas. E aí por aqui foi funcionando. Muito nessa questão da observação, de observando ele, o que é que via funcionando com ele. E a gente tava sempre pegando a mãozinha, botando no rosto, acariciando, dando acolhimento. E o danado do TT, que hoje em dia ajuda bastante.
como é importante esse olhar, né, Vanessa? Assim, esse olhar mais delicado, assim, essa sensibilidade da gente, mãe, né, de ter, assim, e entender o porquê que ele está fazendo aquilo ali. Né? Sim, Isso não tem que ser só a criança, bebê, só o bebezinho, não. Em geral, até os adolescentes, a gente observar o porquê daquilo ali. Eu estou isso. aprendendo muito a ter esse olhar, porque eu sempre fui muito assim, é o que eu achava e ponto final, sabe? Sim, Mas assim, hoje, com Luana, com 13 anos, tem me ensinado muito. Eu preciso olhar e entender o porquê que está passando por esse momento. Por que que ela está questionando dessa forma? Né? Isso vem lá isso. desde a fase do bebê. E que Sim. bom. Por isso que eu falo assim, te admirei tanto em te conhecer, né, lá pelas suas postagens, e te digo aqui agora, olhando para você, que bom que você hoje, né, tá com esse olhar, né, com seu Sim. filho, bebezinho ainda, porque assim, imagine se você com 9 meses, ele com 9 meses você tá esse olhar, imagine que homem não vai ser o Dalton, né? Então isso é muito importante. Ó, a Luana entrou aqui agora. Beijo, Ah, filhota. Aí, ó, mundo da Luana Moreira. Beijo, filha. Então, assim, essa questão do se descobrir, né? A gente precisa permitir. sim. E aí é esse olhar que a gente estava falando antes, né? Esse olhar da aproximação, de Sim, realmente entender aquela pessoinha ali. Então, não tentar encaixar ele, isso pensando com o diagnóstico e pensando sem um diagnóstico. Não tentar sim. encaixar ele num padrão, seja um padrão de alto sucesso ou de baixo sucesso, né? Entender quem é Uhum, aquela pessoa. Até porque a gente sabe que a síndrome de Down ela tem uma manifestação genética que, como toda manifestação genética, tem suas sim, especificidades. Cada sujeito se manifesta de um jeito específico. Então, sim. não faz sentido eu tentar botar ele numa caixinha e querer que ele se encaixe ali de toda forma. Verdade, verdade. Ó, quem foi aqui que eu não perdi o nome? A Val. A Val botou aqui, lasquei-me, TT já secou. E agora? Bom, Bota pra chupar pro TT sair coisa aí. tenta acolher ele, né? Tenta trazer ele para perto. Aqui a gente percebe que ele recorre ao dedo quando ele desorganiza. Quando ele está muito Uhum, cansado, quando ele tá com muita informação, ele fez muita coisa. Então a gente tenta trazer ele, deixar ele mais perto da gente, né? Enfim, sim. acolher mais, estabelecer uma rotina mais favorável para ele, que aí ele se reorganiza e o dedo fica mais esquecidinho. Tem que fazer alguma coisa com esse dedo para tirar o dedo da boca. Porque também ficar tirando, eu acho que isso não é legal, né? Você ficar tirando a mãozinha, você tem que dar alguma coisa para ele sozinho tirar, né? Assim, eu imagino Isso, que seja isso. dessa forma, porque a gente tirar, a gente está indo contra o que ele está querendo fazer. Se ele está querendo botar o dedinho na boca, deixa ele botar. Agora a gente tem que criar alguma situação para Isso, que ele sozinho tire. isso. Oferecer um objeto para ele brincar, uma Sim. estimulação tátil, né? E sempre com muito respeito. Não adianta fazer as coisas Uhum. atropeladas, não. Tem que ir entendendo Entendi. e respeitando e fazendo de uma forma mais suave. Aqui, pelo menos, Tem, funcionou. com certeza funciona. Tem uma tia aqui, porque tá aqui dizendo, mas é linda essa minha sobrinha. Não é minha tia, tem que ser a sua, né? Elis Santos. É a minha tia. Tá aqui puxando o saco da sobrinha. É linda mesmo, Elis, é linda. Eu fiquei encantada com esse Beijo, olhar, tia. com essa forma de educar, né? Que isso é tão importante. Às vezes a gente fica questionando, por que que meu filho é assim? Por que que meu filho é assado? A gente Sim. precisa olhar, né? Como é que a gente está educando? Uhum. Porque sempre a grande responsabilidade é nossa, né? Como mãe, como pai. Somos Sim. nós os educadores, então a gente é que tem que esse olhar. E também Isso. não se cobrar tanto, né, Vanessa? Será que eu estou fazendo certo ou não? Eu fico muito nisso, assim. Eu tenho aprendido muito a relaxar, sabe? Não, Uhum. eu acho que é isso que está certo, pronto. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que relaxar. Será que a gente está fazendo certo? Se não está fazendo certo? E ter Esse é esse um, olhar mais tranquilo, né? esse é um fator para mim, porque eu fico sentindo às vezes que eu não estou fazendo o suficiente, né? Que eu Sim, poderia estar estimulando mais, que eu poderia estar provocando mais, sempre mais, né? E depois você sim, entende que a gente vai no possível, né? Na forma como dá para se configurar. E às vezes a estimulação ela vem do contato, do olhar, da fala. Não precisa sim. armar uma grande tenda para fazer a estimulação, não. A Sim, gente, ali pois é.
no dia a dia a gente consegue estimular. E esse entendimento, não precisa estimular o menino 24 horas, fazer Sim. uma máquina de tarefas, é Uhum. bem, bem interessante também. Viver com ele, né? Pra gente aqui isso é muito importante. Verdade, verdade. A Sueli está aqui dizendo que é orgulho da família. Sueli Kátia. É outra É tia tia. também, é? É tia também. Gente, só tem essa tia puxa-saco aqui. Nenhuma tia minha apareceu aqui para dizer também que eu sou orgulho da família. Meu Deus do céu. A minha família foi incrível, Lu, foi incrível. Assim, eles acolheram o Dalton de uma forma fenomenal. Né? Tia Elise e tia Lili são incríveis para mim. E por conta da pandemia, a gente conversou por WhatsApp, né? E a Sim, gente. Elas estão sempre presentes, sempre por perto também. E isso pra gente foi incrível, porque a gente tinha muito medo de como é que a família ia sim. acolher. E a família foi incrível. A família, os amigos mais próximos, né, os padrinhos, as pessoas que acompanharam nossa trajetória nos deram muita força. E muito de onde a gente está hoje foi por conta deles. Sim. Eu acho tão importante isso, Vanessa. E assim, dizer também que a sua família, a nossa família em si, né? Eu vejo isso como a minha família e eu entendo que isso é de forma geral. Sim. A forma como a família encara o diagnóstico tem muito a ver com a forma como você encarou, como seu Uhum. esposo encarou. Porque assim, ó, a nossa família nos ama, né? As pessoas Sim. dali da nossa família amam a gente. Então, assim, ela quer sempre o melhor pra gente. Então, assim, se a gente pegar um diagnóstico e ficar em momentos de sofrimento, a nossa família vai sofrer junto com a gente, Uhum. né? Pelo Sim. amor que existe. Então, assim, quando a gente pega um diagnóstico que apesar de sofrer, que apesar de doer, de apesar de Uhum. toda a situação que a gente viveu, mas assim, a gente fala, não, eu preciso me encorajar, eu preciso Uhum. ressignificar isso. A família acolhe, né? Sim. Então, assim, a família é muito do que a gente... E eu tenho uma prima que ela sempre fala isso pra mim, né? Eu aprendi muito isso com ela. Que, prima, o meu olhar para o diagnóstico foi em cima do seu olhar. Foi como você Sim. encarou a situação. Né? Então, assim, isso é muito, muito forte, assim, isso é muito Sim. legal a gente falar, né? Porque é importante. E esse abraçar da família em geral, é porque a Sim. nossa base é a nossa família. Né? Imagine se Isso. nossa família se afastasse, desse as costas para a gente, como é que a gente não Sim. ficaria, né? E Isso. que bom que você, assim como eu também, eu tive muito apoio de minha família, você teve, e isso é muito Sim. importante mesmo aqui. E a Adri está aqui falando, Vanessa é uma pessoa incrível. É uma Quem já grande. conhece, sente o seu coração com a doçura na fala, nos gestos e no olhar. Somos muito felizes por tê-la em nossas vidas. Uau, eu também estou feliz por conhecer ela e já fazer parte aqui da família do projeto Descoberta do Diagnóstico e do que vem pela frente aí, né? Porque a Sim. gente precisa aproveitar essa oportunidade das redes sociais. A tia Roca está aqui dizendo que quer fazer parte desse novo projeto, vai fazer. Todo mundo que realmente tiver esse olhar de se melhorar como ser humano, que é essa a intenção. Eu Sim. acredito muito, Vanessa, que essa pandemia não está aí à toa, né? A Sim. gente está todo mundo sofrendo por essa situação, mas eu acredito muito que a gente tem que ressignificar tudo na nossa vida, a gente tem que ter um olhar positivo de toda a situação na nossa vida, por pior que pareça, né? Sim. Então, assim, eu acredito que é esse olhar que a gente precisa ter e a gente precisa ressignificar. Por isso que esse projeto que eu estou criando é com essa intenção. Uhum. Então, quem realmente tem vontade de se melhorar como ser humano, essa vai ser o grande objetivo desse projeto, tá? Tô, Então, tô quem bem, quiser, tô bem ansiosa também para conhecer esse projeto. pois é, você está dentro, filha. Você já está Obrigada. na minha lista. Ó, a Isabel tá aqui, ó, dizendo, Lu, você é orgulho de amiga. Obrigada, Bel. E é legal tu Mas falar enfim, isso é isso. maravilhoso. Sim. É legal tu falar isso, porque eu lembro, né, que antes de engravidar de Dalton, eu tive três histórias no meu trabalho Sim, com mulheres, né, que tiveram nenês com síndrome de Down e elas não sabiam, né, e tudo mais, e descobriram no parto. E como é importante o apoio da família, né? No discurso das três, elas trouxeram sim, essa questão de como é que minha família vai acolher, como é que a minha família vai sim, aceitar. Um neném já estava um pouco maior e a avó dizia que aquela criança não ia ser, não ia dar para nada, né? Que não ia se desenvolver e quanto ela sofria com sim, aquilo. Então, essa
esse suporte e essa forma que a gente apresenta e esse feedback que a gente recebe, ele é fundamental porque é o núcleo onde o nosso filho vai primeiramente entrar em contato e ser aceito ou Sim, não. Então é fundamental isso. verdade. É muito importante mesmo. Tem Sim. outra puxa-saco aqui sua, viu? Ai, Ana meu Deus. Cristina, não sou tia, mas me orgulho muito de Vanessa também. Um grande beijo, querida. É isso mesmo, a gente tem que se orgulhar mesmo, né? Tem que se orgulhar e a gente. É tão legal a gente ver assim, se inspirar nas pessoas e Uhum, a gente tá aí para isso, é uma se inspirando com a outra, né? Os uhum, pontos negativos ou não, né? Se uhum. inspirar até nos pontos negativos, porque Sim, quando a gente olha uma pessoa que tem alguma coisa que você não gosta, você olhar e ver assim, não, eu não quero ser daquele jeito, mas ela tem sim, um lado que é legal e eu quero ser daquele jeito. Isso é sim, importante, sim, né? exato. Então, é muito bom. A Super Paty Amaral importante. também está aqui falando que é um privilégio também poder acompanhar de perto, né? E é São, legal demais, gente, a gente poder ter algo assim para crescer, porque todo mundo cresce, não é só quem é mãe, só é quem é pai, sim, né? Então, assim, é importante a gente dizer isso. Tudo tem um propósito, né? sim. Então, assim, a Eu Sayonara creio nisso. também está aqui, ó, colocando você lá em cima. Aprendo muito também. Olhar a forma, né, que Dalto olha. Gente, Dalto é apaixonante, assim, né? Obrigada. Eu Ele acho é ele uma incrível. delícia mesmo. Você tem que dizer que é incrível mesmo, mas a gente que olha assim, né? Então, assim, tem um aqui que está dizendo que Vanessa me inspira sempre, minha irmã de coração. A Lilian, Essa é a madrinha de Dalton, Liliane. É Liliana. Liliane, né? O nome dela? Isso, é a Liliana. madrinha de Dalton. Liliane. As outras são grandes amigas, Paty, Sayonara, Ana Cristina, são todas maravilhosas na minha vida. E elas me ajudaram também, né, no processo Sim. do diagnóstico, a ressignificar algumas coisas, elas me ouviram bastante. Então elas acompanharam tudo, desde o começo. Uhum. Dalber, que é sua esposa, é? É, meu Ah, marido. puxa, esse é o melhor de todos, melhor mãe do mundo. E você também, viu? Porque eu vejo lá, assim, a gente percebe, né, assim, Uhum, eu gosto muito de ver foto, eu sou muito família, né, tanto eu sim, como meu marido, assim, e eu amo quando eu vejo essas fotos, assim, pai, mãe, filho, né, os filhos sim, com... Ah, eu amo, assim, me identifico muito com isso. sim. É muito, é muito legal ver isso. E paternidade ativa é fundamental para uma maternidade mais leve, né? Sim, A gente vivencia muito isso aqui em casa e é muito recompensador realmente ver o quanto a presença dele, né, torna tudo melhor. verdade, verdade. E você fazendo uma reflexão assim de sua vida nesses 9 meses, né, de Dalton na sua vida, o que é que você, se é que tem ainda, né, algum impacto negativo que teve assim na sua vida, o Dalton, né? Você É, consegue olhar alguma coisa negativa assim? eu não digo negativa, Lu, mas eu digo mais desafiador mesmo, né? Que são Sim, essas inseguranças sobre o desenvolvimento. É algo que sim, ainda é algo que às vezes bate mais forte, a gente fica mais ansiosa, né? A gente tem dúvidas muitas vezes, né? Já levei puxão de orelha da fisioterapeuta dele, né? Dizer, eu acho que ele não vai aham, conseguir. Mas às aham, vezes bate um desânimo nesse sentido, porque a gente vê ele lutando tanto, né? Se sim, esforçando tanto, e às vezes não chega no objetivo de forma rápida, e isso desanima às vezes. Mas a gente rapidamente se reorganiza, consegue enxergar o que já ganhou e se reenergiza para sim. os próximos dias. Então, isso é o que nesse momento impacta mais. Quando eu me deparo com essas dificuldades maiores, eu fico mais tensa e depois a gente se reorganiza de novo. Uhum. E o impacto positivo? Ai, todos! Minha vida inteira foi impactada por ele, né? A nossa vida inteira foi impactada por ele. E todas essas coisas que eu já falei, né? A mudança de perspectiva, comemorar cada coisa. Ele é muito alegre, ele é muito feliz, muito carinhoso. Então, ele anima todo lugar que ele chega, ele Sim. dá um sorriso e a gente fica muito feliz com isso. Quando ele fica brabo, a gente também fica muito feliz, porque é o Ah, jeito dele. E a gente e também. tá mostrando que tá se desenvolvendo, né? Sim, isso. É legal a E, gente ver isso nos nossos filhos. e Tá, é sim, desenvolvimento. exato. E esse é outro ponto, né? Porque tem muita gente que fala desse caráter gentil da síndrome de Down, né? Que Sim,
são muito amorosos. Eu não gosto de classificar eles como amorosos, só amorosos. Sim. Eles são seres humanos, eles são amorosos, Sim. eles são chatos, eles ficam com raiva, eles são como todos nós, né? Então, quando ele faz as brabezas dele, eu digo, deixa fazer as brabezas, que É a personalidade dele, né? Ele tá criando isso, exatamente. Então é ele dele. não tem que ser bonzinho pra todo mundo, não. Ele tem que saber o que é que ele gosta e o que é que ele não gosta. Então, a brabeza também é comemorada aqui. Faz parte dele, né? Sim. E é legal a gente ver isso, porque a gente vai começando a conhecer quem é o Dalton, né? Dalton tá com 9 meses, ele tá começando, vocês estão começando a conhecer quem é ele tá começando a se mostrar, né? Isso. Quem é. Se eu parar para analisar essa questão do amoroso, carinhoso, né? Aqui eu tenho Luana e tenho Luan. Se eu for parar para fazer o comparativo, Luan dá de 10-0 em Luana em termos de carinho, de ser amoroso, né? Sim. Então, assim, não é a característica pelo fato de ter síndrome de Down ou não. Sim. Mas, assim, Luan, ele não passa 2, 3 vezes no dia se ele não falar eu te amo, mamãe. E vir me dar um beijo, e me dar chuva de beijo. Luana não é bem assim, né? Tudo bem que Luana puxa mais o saco do pai, né? Mas, assim, também com o pai ela não é assim, entendeu? Sim. Então, mas é uma característica, não que ela não seja carinhosa, ela é. Mas, assim, não é pelo fato de ter síndrome de Down. É pelo fato de ser Luana. E Luana é assim, né? Exato. E é legal a gente falar isso. Isso. E aí são as barreiras que eu vou quebrando aos poucos, né? Sim. Muita gente fala pra mim, ele vai ser um amor só, né? Ele vai amar muito você. Eu falo, é filho por toda a vida. Fala assim, é filho por toda a vida. Sim, qualquer um é filho por toda a vida, né? Exato. É claro que ele vai me amar, ele é meu filho, eu sou a mãe dele, ele vai me amar, é claro. Não tem pois como. é. Mas são pequenas coisas que a gente vai entendendo, né, de onde está vindo, porque a gente já esteve nesse lugar e vai quebrando algumas coisas, né? A gente vai quebrando alguns pensamentos e trazendo um pouco mais para a realidade. Esse é a grande missão, eu acho. Legal. Tem uma pessoa aqui falando, deixa eu ver aqui, Gabapel, boa noite, sou nova por aqui, esta live ficará gravada? Ficará sim, pode relaxar, vai assistir sua aula, depois você volta, viu? E mais uma vez eu vou falar aqui um pouquinho, Vanessa, dessa questão desse projeto, isso que me encanta, sabe? Porque cada semana a gente vai conhecendo mais pessoas, e mais pessoas vão sendo assim, tocadas, né? Porque é legal a gente conhecer histórias. E a gente vê que muita coisa a gente se identifica, tem outras coisas que não, né? Então, assim, e assim a gente vai aprendendo a conviver com essas diferenças, né? Porque todos nós somos diferentes, e eu gosto sempre de falar isso aqui. Vanessa não é igual a Luciana, nunca vai ser. Independente de diagnóstico ou não, somos diferentes, né? E isso é o que nos deixa mais incrível, assim. Porque a gente é diferente e a gente pode conviver juntas, tranquilamente, né? Com certeza. E assim, a Vanessa tem um filho com síndrome de Down, mas nem por isso Vanessa vai deixar de conviver com outras pessoas que não têm a síndrome de Down, né? E outras pessoas precisam aprender. Eu sempre gosto de falar isso assim, porque eu quero cada vez mais poder ter a oportunidade de conhecer pessoas com autismo. Eu quero cada vez mais conhecer pessoas que têm epilepsia, que tenham outros tipos de deficiência, porque isso a gente nos faz, a gente engrandece. A gente cresce muito com isso, né? Conhecer coisas diferentes do seu padrão, né? Expande, então, né, assim, o universo, o horizonte. Expande, exatamente. E assim a gente busca tanto. Eu sou uma pessoa que busca muito a minha espiritualidade, né? Então, assim, eu acho que isso é uma grande forma da gente buscar o nosso crescimento espiritual, porque a gente está conhecendo outros mundos, outras possibilidades, né? E tirar aquele olhar, assim, que às vezes a gente fala, por não conheço, tadinho, ele tem síndrome de Down. A gente bora mudar isso, né? Só que a gente que é mãe, a gente que tem essa missão, é a gente que tem que ressignificar isso para outras pessoas. É mostrar que tá tudo bem, meu filho tem síndrome de Down, e daí? Né? Eu amei aquele vídeo que você fez, né? Por isso que eu coloquei aqui o nosso tema da nossa live. Sim, ele tem síndrome de Down, e daí? Né? Exato. Sim. Ela tem epilepsia, e daí? Ela tem microcefalia, e daí? Né? O que é que eu estou aprendendo com isso? O que é que você pode aprender com isso, e você vindo e conhecendo, né? Sim. Se colocando no meu lugar. Isso é empatia, né?
Isso. Então é legal a gente falar, meu Deus, eu amo falar sobre isso, sabe? Eu Eu me adoro empolgo, também. eu me empolgo, Eu adoro me também. empolgo muito, Super assim. importante. Porque realmente Pois fica essa é. sensação de que ninguém fala, né, Lu? As pessoas. Sim, É o grande elefante branco na sim, sala. Meu Deus, a criança exatamente. tem, É, tem síndrome de Down, assim. E aí, como eu falei no vídeo, poucas pessoas vêm falar comigo sobre isso, mas eu sei que sim. ali, nos bastidores, isso é falado. Aham, E eu não tenho problema nenhum de falar isso, né? A gente fala sobre síndrome de Down como a gente fala do dedo, né? aham, Chupar dedo, a gente sim. fala Pois da é. alimentação dele, a gente fala de qualquer coisa porque faz Aham, parte da vida dele, mas não é ele não é aham, só o diagnóstico. sim. E É uma aí, característica, né? Um detalhezinho. isso, exatamente. E aí, por isso que eu quero falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais gente souber, menos impactadas as pessoas vão ficando Aham, quando encontrar com ele na verdade. rua, quando ver meu filho no restaurante, quando ver meu filho no shopping, ninguém vai ficar olhando e cochichando de Aham, canto de boca, né? Então, eu quero que mais gente tenha contato com isso, mais gente entenda sobre a síndrome de Down, para que isso vá se diluindo cada vez mais e quando ele tiver sim. 30 anos, ele não precisa estar Pois passando é. por isso. Sim. Isso é missão nossa, viu? Eu Sim. enxergo muito isso como nossa missão. A gente não tem que estar escondendo, porque o que a gente via muito, hoje em dia ainda tem, isso infelizmente ainda tem, mas assim, muitas famílias escondiam, né? Os filhos Sim. porque tinha síndrome de Down, porque era cadeirante, porque era isso, porque era aquilo, assim, Uhum. escondia. E hoje a gente está aí até com as redes sociais para poder estar mostrando isso, né? Sim. Então, assim, a gente precisa sim expor quem é Luana, quem é Dalton, né? Quem é Sim. Nina. Então, assim, a gente realmente colocar essas pessoas para poder se aparecer, para Eu que a acho. sociedade conheça, porque muitas vezes o preconceito, o capacitismo que aparece aí é por falta de conhecimento. Sim, totalmente. Por não conhecer, se a gente for parar para ver quem era a Luciana antes de Luana nascer, com relação à síndrome de Down, com relação às pessoas com deficiência, qual Sim. era a visão que eu tinha? Então, assim, a gente precisa acolher também essas pessoas que não conhecem, essas pessoas ignorantes, né? A Sim. gente precisa acolher e dar informação. E eu acho que é Exato. por isso que a gente está aqui, né? Com essa Sim. missão. Sim, para que Eu ninguém. acredito muito nisso. Eu acredito totalmente, Lu, totalmente. E essa, para mim, é a grande sacada, né? Que é para que cada vez Sim, menos pessoas sejam como eu sim. fui há Pois é. um ano atrás. Há um tempo atrás, isso. Isso, para que menos pessoas sofram tanto quanto eu sofri, né? Sim. Pelas minhas fantasias, pelo que eu imaginava que seria. Então, eu quero Uhum. meu filho na sociedade. Agora, nesse período de pandemia, eu tive uma vez que esconder o rosto dele, porque estava chegando algumas pessoas perto, Sim, e eu tive que botar um paninho por conta sim. do vírus, né? Mas não era por conta de esconder a síndrome de Não. Down, né? Então, isso é E aí, tranquilo. e justamente, isso me doeu demais, porque eu não quero esconder o meu filho, eu quero Aham, mostrar ele, eu quero aham. tirar esse lençol do Então, preconceito. seja bem-vinda ao grupo das Mães Aparecidas, Parecidas. porque a gente Muito precisa obrigada. ser, né? Então, Isso. assim, e até uma coisa que a gente está falando isso aqui, e tem a ver, é a forma como as pessoas falam, né? A gente vê tantos termos para poder dizer que tem síndrome de Down, para Uhum. dizer que tem microcefalia, né? Às vezes não quer falar que tem deficiência, né? Porque assim, aí vem o termo especial. Ah, meu filho é especial, meu filho. Então, assim, essa colocação a gente vai ouvir muito. Ah, Sim. Down tá especial. Sim, ele é especial. Não porque ele tem síndrome de Down, né? Uhum. Ele é Sim. especial porque ele é especial mesmo. Ele é meu filho, ele é um ser humano, ele é filho de Deus, ele é especial. Sim. Mas não por conta, né? E as pessoas falam muito isso. E a gente, como mãe, Vanessa, eu acredito muito que a gente tem que dar essa orientação, né? Uhum. Até aí, aos pouquinhos, e orientando, porque as pessoas não sabem. E para não dizer assim que seu filho tem uma deficiência, ela vai dizer que seu filho é especial, Sim. né? E aí, eu acho que esse processo, né, que tu tinha até falado, de como você apresenta, né, o filho, Sim, você não sentir constrangimento de falar a palavra deficiência, você não sentir sim, constrangimento de dizer meu filho tem uma deficiência intelectual, no caso da gente, sim. é o primeiro passo, né? A gente Uhum, aceitar essa condição e conseguir debater isso de forma mais naturalizada é bem importante. Porque sim. deficiência não é incapacidade.
isso para mim foi uma grande descoberta, né? Isso para Sim, mim, quando caiu minha ficha de que meu filho era deficiente e não incapaz, né? Ele tinha uma deficiência sim, intelectual e não era incapaz, para mim fez toda a diferença. Mudou sim. totalmente a minha perspectiva. Eu parei de sofrer Aham, pela deficiência intelectual, que para mim era o que mais pesava, sim, dentro da minha construção, né, sim. psicológica, mas e eu passei a realmente entender o que é que isso significava e tratar isso com naturalidade. Aham, verdade. Vou te contar uma coisa para acalmar seu coração. Tá. Luana, recentemente, não tem muito tempo isso, ela Uhum. chegou para mim e falou assim: Ô mamãe, você fica falando aí esse negócio de deficiência, toda hora você fala com as pessoas na live aí de deficiência, se você fica dizendo que eu tenho deficiência, eu me olho no espelho, eu não vejo deficiência nenhuma. O que é esse negócio de deficiência? Então, assim, é importante Incrível. como eles se olham, entendeu? Então, assim, se você acha que ela tem deficiência ou não, isso pouco está importando para ela. E Sim, esse é o olhar da gente como mãe, como pai, passa para nossos filhos, né? sim, Autoestima, a sim, estima. Como é que a gente está trabalhando para que eles fiquem dessa forma? E ela não se enxerga com sim. nenhum tipo de deficiência. E tá tudo bem. Ela sabe que ela tem síndrome de Down, né? Ela Uhum. sabe, isso sempre foi comum aqui dentro de casa. Sim. Mas assim, ela não sabe se diferenciar. Por quê? Porque ela não se É, enxerga diferente de ninguém, entendeu? ela não vê limitação nenhuma, né? Ela tá Não vê ali vivendo, nenhuma. vivendo. Muito pelo contrário, viu? Mas isso Isso. aí é um assunto para outra live. Se for falar da autoestima de Luana, minha filha, a gente aqui vai ficar horas e mais horas aqui, ó. A Débora está aqui contando que hoje passei por uma situação. Fomos levar nossas meninas para tomar vacina. Débora é a que eu te falei que tem duas filhas com Com deficiência, né? deficiência. Uhum. E vamos conhecer ela logo, logo. Tem três filhas, na verdade. E Uhum. nós foram levar as meninas para tomar vacina e estávamos aguardando a nossa vez. E lá foi a sensação de tanto que as pessoas olhavam. A gente vai viver sempre isso, assim, sabe? Uhum. Sempre as pessoas vão olhar. Mas Sim. assim, Débora, eu digo assim, e como você reagiu? Porque o importante é como é que está. Por isso que eu digo assim, que eu me inspirei nesse próximo projeto. O importante é como a gente está diante de uma situação dessa, né? As Sim. pessoas vão olhar sempre. Deixa eu lhe dizer, eu deixei de pintar meu cabelo está aqui, ó. Você não acha que eu recebo vários olhares na rua por conta disso? Entendeu? Uhum. Recebo. Agora sim, o que é importante? Como eu estou me sentindo? Me achando. A linda é maravilhosa. Eu com 45 anos está com o cabelo completamente branco, grisalho, assim, eu digo que é platinado, né? Tô completamente platinado, um bocado de gente querendo passar lã para ficar assim. Eu sou completamente natural, Sim. né? Então, assim, como é que a gente se olha? Isso que é Uhum. importante, né? Muita Sim. gente olha para a Luana e fica olhando, o que é que eu faço? Sorrisinho para ela, entendeu? Uhum. Ela tá olhando porque é diferente, de fato, para ela, né? Sim. Então, assim, ela vai continuar olhando. O importante é a gente. Isso. Eu acredito muito nisso, né? O que a gente sabe da nossa realidade e do nosso filho, né? Sim, O olhar pode até ser um olhar mais pesado, até pejorativo às vezes, né? Mas a sim, gente tem a consciência de que ele não corresponde à realidade. O que aquele olhar está olhando não é a sim, realidade. verdade. Né? Tá todo mundo aqui falando sobre a questão do especial, né? Todo filho é especial, é sim. E Uhum. eu mudei muito essa conotação, como meu filho virou para mim e falou assim: "Mamãe, você fica chamando Luana de especial e eu não sou especial para você? Tome. Como é que eu vou falar que Luana é especial? Não é, eu mudei completamente. Mas Sim. assim, tem muita gente que fala e tá tudo bem, entendeu? Mas assim, aos Uhum. pouquinhos a gente vai vendo. O Sim. especial para mim hoje não me cabe mais depois que Luan, meu filho de 6 anos, falou isso para mim. Sim. Na época ele tinha 4 anos. Como é que eu vou continuar dizendo que Luana é especial? E por que Sim. ele não é? Só porque ele não tem síndrome de Down, Uhum. entendeu? Sim. Então é esse olhar que não me cabe mais falar. Às vezes eu sinto, e aí é uma coisa bem pessoal, obviamente, né? Mas eu sinto que o Sim, especial às vezes é um prêmio de consolação, sabe? sim, verdade. Olha, ele é especial, né? Olha, ele não vai ter outras Uhum, coisas que a gente desejaria, mas ele é especial. E aí eu não gosto muito dessa perspectiva, né? Porque uhum, no meu filho não falta nada. uhum. Entendi.
A Débora tá aqui falando, ó, diz que fica olhando. Será que eu tô com a roupa rasgada? Será que eu tô... Tem alguma coisa diferente, né, Débora? E é assim mesmo, né? E aí, porque as pessoas estão olhando porque é diferente para elas, né? E ainda mais você na sua situação, ela tem uma filha que tem microcefalia e a outra Sim. tem síndrome de Down. Então, assim, as pessoas olham e ficam julgando ali, pensando um monte de coisa, com certeza. E Sim. assim, o importante é a gente tá bem. Se a gente estiver bem com a gente, a forma como as pessoas olhar, a forma como o que as pessoas forem Sim. falar, não vai atingir a gente, né? E aí eu acho que seria muito mais interessante, né? Alguém chegar e perguntar, e aí, como é Sim, essa rotina, verdade, o né? que é. Como é para você isso? Aham, As pessoas, ao invés de julgarem a partir desses sim, preconceitos, poderiam chegar e dizer, e aí, como é que é? Né? Como é que é ter um filho aham, de síndrome de Down, né? E pois aí é. é a história, sim, ele tem síndrome de Down, vamos conversar sobre isso, Aham, né? pois Vamos, é. chega perto de mim pra gente poder Aham, conversar, venha conhecer um conversar, pouquinho também, né? isso, trocar ideia sobre isso, né? Tem um perfil aqui, ó, Sorria com o Theo, tá aqui dizendo, no início eu me sentia incomodada quando ficava olhando, mas hoje meu filho é um troféu para mim. Pois é, porque você ressignificou isso. Quando incomoda, se está incomodando a gente, é porque tem alguma coisa ainda para a gente poder se curar, para a gente tratar. Isso a gente vai poder ter oportunidade para falar nos próximos capítulos aí, no nosso próximo projeto. A gente vai poder falar sobre isso e é lindo demais, entendeu? É Sim, lindo demais. é bem importante. E é muito importante. A Débora está dizendo aqui que as próprias enfermeiras ficam com dó, né? Olhando, espantado, porque as pessoas não querem dizer que são profissionais ali, que estão preparadas para isso. Muito pelo contrário, a gente vê tanto, né? Como foi que a Vanessa recebeu o diagnóstico, né? Sinto muito, querida, mas deu uma alteração no seu Sim, filho, né? Então, assim, cada um vai falando de uma forma. Tem gente que recebe dizendo que o filho não vai andar, não vai falar, não vai fazer nada, vai sim, vegetar. Então, assim, sim. são cada absurdos que a gente ouve, depoimentos aqui de mães. Então, assim, a gente não pode se impressionar, fazer mexer com Sim. isso, né? Quando ele Deixar teve, mexer. quando ele teve alta da UTI, eu tava super feliz, né? Porque foi o momento mais difícil da Sim, minha vida, foi ele ficar na UTI e eu ir embora para casa. E pois é. aí as técnicas falaram assim: nossa, tu tá tão feliz, tu tá tão animada. E eu olhei Uhum. pra ela assim, e fiz, sim, eu tô levando ele pra casa, né? E me soou nessa ideia de, nossa, uma mãe tá levando um neném com síndrome de Down pra casa e tá assim, tão feliz. Sim. E eu fiz, Uhum. é só o que eu quero ele perto de mim, eu Uhum. quero ele da minha casa, né? E a síndrome não vai diminuir em nada essa sensação e essa felicidade de trazer meu filho e comemorar o nascimento dele. Então, Uhum. ainda tem muito esse sentido, né? De que deveríamos estar bem tristes de estar levando um neném, Sim. né, com deficiência para Aconteceu casa. isso comigo também. Foi? O setor de assistente social, porque eu descobri na gravidez, então, assim, quando Sim. eu fui para o hospital, quando eu pari lá, quando eu tive alta, né, estava no hospital ainda, não tinha tido alta ainda, aí a assistente social ligou para a médica, para minha obstetra, né, para poder saber se eu sabia, se não sabia, porque a gente estava muito feliz. Como é que uma mãe e um pai sabia do diagnóstico e estava feliz daquele jeito, né? Foi Sim, quando minha médica contou para eles, não, eles sabem, eles têm ciência. Então foram sim. todo mundo lá no quarto, o pessoal todo, para poder parabenizar, que nunca tinha visto uma situação daquela, porque era como se fosse, tinha que ser uma tristeza na cabeça delas, né? Sim, Então a gente, como mãe, precisamos mostrar para esse corpo aí do hospital, nesses profissionais, que não é assim, né? sim. Que E cada um tem sua história, né? A Fátima está aqui dizendo, admiro muito você, Vanessa. Obrigada, Fátima. Também é uma Mas querida. precisamos realmente mudar esse olhar, né? A Celina, pronto, vai começar um bocado de gente agora para paricar de novo a Vanessa, né? Só que, infelizmente, gente, nosso tempo chegou ao final, né? A gente vai conversando, vai conversando, vai conversando, né? A gente vai Sim, se empolgando. Então, assim, é muito bom, né? A gente poder cada vez mais ter histórias diferentes aqui. Deixa eu ver aqui essa mensagem da sim, Rita. Sempre que vejo alguém olhando ou sem jeito, também tento me colocar no lugar delas. Antes da minha Elô nascer, eu pessoalmente não sabia como lidar quando vi uma mãe com um bebê com deficiência.
Exatamente, Ritinha, você está super certo. A gente ter esse olhar, porque muitas mães acabam ficando irritadas com aquele olhar, mas a gente não pode ficar irritada, né? Entender como era. Aí só a gente se colocar no lugar dela, como a Rita fez aí, né? Sim, Quando eu não tinha a Elo, quando eu não tinha a Luana, quando eu não tinha o Dalton, como eu reagiria, né? sim, Então, assim, a gente se colocar, muito bem colocado, Rita, sim. isso. Essa reflexão é bem importante também, né? Porque a gente já esteve nesse lugar. Sim, pois é. E a gente precisa acolher. Sim. Gente, tem mais mensagem aqui. Aqui tem uma avó presente aqui, tudo falando aqui da netinha, da filha. A Mítia tá aqui, Vanessa maravilhosa, Dalto, lindo e muito, porque a parede o seu fundo aí, Vanessa, é branco e as Sim. letrinhas brancas aqui. Aí tem horas que eu não consigo ver. É muito amado, ela disse. Dalton lindo e muito amado. Pois é. São as Gente, não tem como queridas. amar, né? Não tem como amar assim. É, eles dizendo te amo, minha linda. E assim, eu tenho muito orgulho, Vanessa, estou muito feliz assim em te conhecer, né? Muito, muito mesmo, assim. Acredite, de verdade, assim, cada história, cada semana eu me empolgo assim, e sou muito grata a Deus por ter me inspirado com esse projeto, Sim, assim, sabe? Quando eu paro, quando eu lembro assim, como foi que isso começou. E eu vejo como isso está hoje, assim, sim, isso me fortalece e isso sim me faz sentir especial, sabe? Mas assim, porque eu me permiti isso, sim. eu entendi que era realmente um chamado divino. E Uhum. assim, cada semana eu vou entendendo mais, mais e mais. E as coisas que estão acontecendo, cada história que eu conheço, cada família, cada mãe que vem aqui, né, para poder conhecer. Então, assim, isso é muito lindo, maravilhoso. A Roca está aqui falando prazer, Vanessa. A Roca faz Prazer. parte do nosso projeto também, né? Ah, Então, assim, ela já fez uma live aqui com a gente, faz parte do projeto, né? sim, É, então, assim, é muito legal. Essa família está cada vez crescendo mais. sim, E eu fico cada vez mais muito feliz. E digo para todas as pessoas que estão aqui assistindo, né, que se tiver sentindo o coração a vontade de compartilhar a sua história, acredite que tem muita gente precisando ouvir sua história. E é sim. gostoso demais contar a nossa história, né, Vanessa? É A gente ótimo. poder assim, ter uma oportunidade de conversar e conhecer outras histórias também. Isso é muito bom. E eu Sim, convido a vocês, quem quiser realmente estar aqui compartilhando com a gente, todo mundo quer ouvir, né? Me chama no direct que a gente vai conversar. sim, E Vanessa, minha querida, muito obrigada. Gratidão eterna, assim, por você ter aceito o convite, por você fazer parte desse projeto e do que vem pela frente, porque isso aqui é só o começo, né? A gente precisa explorar nossas redes sociais aí, Instagram. sim, Eita, trocou os R's. O Instagram, né, sim, veio para realmente fortalecer esse vínculo, sim, né? A gente realmente aí nos aparecer demais. sim. E antes de fechar, eu vou deixar a live gravada e eu Certo. quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão aí nos ouvindo, pessoas que receberam o diagnóstico agora, que ainda estão nesse momento, né, de aceitação, né? Sim. Deixa um recadinho para elas. Eu acho que o que eu gostaria de dizer, né, para todo mundo que está passando ou já passou por uma situação dessa, é se acolha, né? Acolha quem você está, a forma como você está se sentindo e procure pessoas que você se sente confortável, que você sente segurança para lhe acolher também, Sim, né? Esse é pois para é. mim foi a grande experiência de acolher o que eu estou sentindo, inclusive quando muda para sentimentos mais tranquilos, mais estáveis, mas de também procurar pessoas que possam te dar o suporte nesse momento, né? Sim, E principalmente não desista do seu filho, não desista de você, né? Não desista dessa descoberta do diagnóstico. verdade. Verdade. Ai, que delícia. E qualquer dúvida, a gente procura a Vanessa aí. Tem o direct de Vanessa aí, né? Do Sim, Dalton. Eu vou sim, deixar salvo aqui a live. Coloco sempre o endereço, né? Para quem de sim. repente não encontrar. Mas o endereço vai estar aqui. Obrigado de coração. E obrigada, Selnara. Parabéns pelo trabalho, Luciana. Muito obrigada. Esse trabalho é divino. Esse trabalho é uma inspiração. E tudo que Sim, é divino dá certo. Tudo é para se expandir, né? sim. Isso é maravilhoso. Tá Eu bom? A gente vai se agradeço falando muito. pelos bastidores, Vamos. tá? Vamos sim. Obrigada É pelo sempre uma convite, troca tá? maravilhosa.
Obrigada a todos que Beijo estiveram com a grande. gente. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo em Dalton, Tchau, viu? tchau. Um Doce. cheiro. Cheiro. Tchau, Beijo. tchau.